Desperta, ó tu que dormes. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava aqui no meu salão, quando de repente chegava uma cliente. E essa cliente veio justamente para marcar um horário comigo. E em meio à nossa conversa, eu olhava para o céu e eu vou mostrar para vocês exatamente como é a minha visão daqui do céu, tá certo? Hoje está nublado, porém, no meu sonho estava por volta das 5h40, 6 horas da noite. Depois desse sonho, eu senti o desejo de fazer um vídeo, mas não fiz. E chegou o momento de eu fazer. Enquanto eu conversava com a minha cliente nesse sonho, de repente eu olhava pela porta de vidro que tem aqui. Quando eu olhava para o céu, eu avistava o planeta Saturno. Era visível aos meus olhos e eu conseguia enxergar os anéis que estavam em sua volta. E daí, eu saía correndo chamando o meu filho para ver. Eu achava lindo, maravilhoso, eu amo contemplar o céu. E eu sei que meu filho também gosta, então eu saía correndo para falar para ele. E de repente eu acordei. No que eu acordei, esse sonho foi tão impactante para mim, porque parecia tão real, que ficou na minha mente. E eu fui pesquisar. No que eu fui pesquisar, eu pesquisei da seguinte forma: o que aconteceria com o planeta Terra se o planeta Saturno se aproximasse, se evidenciando, ficando visível aos nossos olhos? E daí a resposta foi o que mais me chamou a atenção. Se Saturno se aproximasse da Terra a ponto de ficar enorme e visível a olho nu, como segundo gigante no céu, isso não seria só bonito, seria catastrófico. Vou te explicar de forma clara e realista. Primeiro, gravidade, o começo do caos. Saturno é um planeta gigantesco, cerca de 95 vezes mais massivo que a Terra. Se ele se aproximasse muito, a gravidade dele começaria a puxar os oceanos da Terra, criando marés gigantescas, muito maiores que as causadas pela Lua. Poderia causar tsunamis globais, afetando todos os continentes. Segundo, terremotos e atividade vulcânica. A força gravitacional também deformaria o interior da Terra. A crosta terrestre sofreria pressão, terremotos extremos. Vulcões poderiam entrar em erupção em cadeia. Terceiro, a órbita da Lua seria afetada. A Lua poderia ter sua órbita alterada, ser até capturada por Saturno ou lançada para longe. Ou pior, entrar em rota de colisão com a Terra. Quarto, céu surreal, antes do desastre total. Antes do pior acontecer, o céu ficaria impressionante. Saturno apareceria gigante com seus anéis visíveis a olho nu. Poderia ser maior que a Lua no céu. Dias e noites poderiam mudar por causa da alteração gravitacional, mas isso seria apenas o calmo antes da tempestade. Quinto, possível destruição total. Se Saturno chegasse perto o suficiente, a Terra poderia ser despedaçada pela gravidade, efeito chamado de ruptura gravitacional, ou ter sua órbita alterada, podendo cair em direção ao Sol, ser arremessada para o espaço profundo. Eu me lembrei do livro de Mateus, capítulo 24. E quando eu fui ler o capítulo 24, nós sabemos que fala sobre a volta de Jesus. Então, ao iniciar, começa o sermão profético, aí a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, exortação à vigilância, a parábola do bom servo e do mal, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. E logo depois fala sobre o grande julgamento, o momento em que Jesus está ali no Getsemane e ele passa por uma situação em que ele chama os discípulos para vigiar com ele e está em oração. E o que é que acontece? Os discípulos dormem. E é justamente a situação que nós estamos vivendo. Embora a igreja esteja com um número muito grande de pessoas que frequentam, poucos são os que de fato praticam. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará.